Deus, a princípio com o hino de número 191. 191. Glória a Deus. Morremos ao Senhor ainda com o hino de 193 e nesse louvor já apresentando também as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Glória a Deus. Sorry.
O grupo das irmãs Elisama, representando o Deus. Por
carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, o verso 1. Depois nós voltamos ao segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 28, o verso 24, e no 29, do 1 ao 5. Crônicas, segundo Crônicas 28, 24 e 29 do 1 ao 5, na nossa meditação. E lemos o 12 da carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Então comecemos com Crônicas 28 e 24. Acompanhe com os olhos e vai dizer assim: e ajuntou a casa, os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. 29, do 1 ao 5. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e seus levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Podeis sentar. Antes de começar a ministrar, eu tenho certeza que foi justificado a minha ausência naquele domingo, mas na verdade eu estava programado para estar aqui no culto, só que um dos meus sobrinhos, filho do meu irmão caçula, resolveu se casar, e por conta da questão da pandemia, houve uma conturbação lá por conta de local para a realização do casamento, e de, como estava todo engatilhado, tudo preparado, de última hora, aí sabe que era no domingo, às 4 horas da tarde, num sítio lá, sem Isabel, né? E como é família, sabe como é família, né? Queria que o tio pastor estivesse. Então nós pedimos para o Franciano dirigir o culto e o estimular. Só que como todo casamento, marcado para as 4 horas, eu comecei quase 5 minutos. E aí, até que desenrolou a cerimônia e teve uma recepção, nós fomos sair de lá já 8 horas da noite. Mas uma hora de caminho por causa das estradinhas vicinais, né? No meio de chácaras, mas foi tudo bem, graças a Deus. Esse foi o motivo da minha ausência. Quanto ao estado de saúde, continuo ainda sob cuidados médicos. Fiz os exames, recebi os resultados hoje e vou voltar no médico só dia 19 deste
resultado dos exames, mas Deus tem cuidado de nós, né? Amados, pensando como nós estamos vivendo nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra, e nós temos visto o que está acontecendo ao nosso redor, no que diz respeito a cultuar a Deus. Eu estava orando a respeito disso, e Deus me deu esse tema para a gente refletir aqui hoje. Cujo tema que Deus me deu é restabelecendo o verdadeiro culto. Porque um culto de louvor a Deus, um culto de celebração, e o pastor Franciel, numa das ocasiões que ele teve a oportunidade de dar a palavra de ensino aqui, ele falou algo que ficou martelando em mim, quando ele disse que não é todo culto que Deus aceita. Eu estive pensando isso, martelando e orando, e pude compreender que verdadeiramente não é todo culto que Deus aceita. Bem por isso, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, fazendo esse rótulo, implorando, como nós diríamos numa linguagem atual, é como se estivessem dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos vivos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional, ou seja, o culto com raciocínio, com inteligência, para que Deus receba o nosso culto. Cultuar a Deus, apresentar a Deus uma celebração, não é o que muita gente está pensando. Estão transformando as igrejas de Deus, os púlpitos estão virando palcos de apresentação. A nave da igreja está virando uma plateia. Hoje, lamentavelmente, tem alguns momentos que a gente efusivamente se alegra e aplaude o Senhor, glorifica o Senhor com aplausos, mas hoje está virando um modismo já. Um cantor termina de cantar, aplausos. O pregador acaba de pregar, aplausos. Né? Quando na verdade o verdadeiro culto a Deus é glorificar o nome do Senhor. Portanto, o culto não é um show, não, é uma celebração daquele que um dia se fez carne, se fez homem, se esvaziando da sua divindade aos céus, para se colocar no nosso lugar, padecer aqui aquilo que cada um de nós padecemos: o sono, a fome, a anseia, o menosprezo, e sofrer morte e morte de cruz, para nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e fazermos parte da família de Deus. Então, nosso culto é uma celebração a Ele. É bom que alguém realmente se prepare e saia no louvor, para apresentar um louvor de gratidão, mas não como alguém se apresenta, né, para ganhar uma plateia, não, mas se apresentar
se esvaziando de si mesmo e permitindo que o Espírito de Deus tome a sua capacidade intelectual de decorar uma letra e, ao abrir os seus lábios para louvar a Deus, louvar com graça, com amor, com temor e com temor, que aí o Espírito, ele toma conta do ambiente e ele trabalha através do louvor, preparando os nossos corações para também receber a palavra. E que o pregador não é nada mais, nada menos do que um vaso a ser usado por Deus através do Espírito Santo, não para uma exposição de uma bela oratória, de uma dicção perfeita, não, de um vocabulário enriquecido com palavras em grego, hebraico e sei lá mais o que, para demonstrar conhecimento intelectual. Não, o melhor mesmo é uma palavra simples, mas ungida pelo Espírito Santo, que atinge o coração do crente e também do pecador que vem e se converte. Culto, portanto, é uma celebração ao Senhor. E aqui eu trouxe aquela leitura do capítulo 28 de 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, no verso 24, porque aí vai passar a vida de um rei chamado Acás, que ele fez tudo errado. Teve o privilégio de se tornar rei para conduzir o povo de Deus, e em vez de conduzir o povo de Deus em bom caminho, levou esse povo para o mau caminho, ao ponto de, como nós lemos, ele entrar no templo, na casa de Deus, tirar os vasos, quebrar os vasos consagrados para os sacrifícios na casa de Deus, destruir, dispensar os levitas, fechar, trancar o templo, para então instalar nos montes os seus altares. Já havia sofrido uma derrota terrível com os assírios, havia pedido socorro ao Egito para ajudá-lo. Faraó até compareceu, mas não ajudou. Aliás, fez pouco caso dele, da situação que ele estava. E ele, achando pouco o que estava fazendo, o que ele vai fazer? Ele pediu socorro à Assíria, a Síria invadiu, levou prisioneiros, fez aquela situação toda, e ele então pega e diz: se os deuses da Assíria estão ajudando o rei da Assíria nas conquistas, então eu vou sacrificar os deuses assírios. E leva o povo, conduz o povo para uma direção errônea, para um culto errado. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa: Deus, Ele vai dando corda para quem quer fazer as coisas erradas. Ele deixa fazer à vontade, mas na hora de ele puxar a corda, eu costumo dizer o pessoal da roça, né? Lá pelos interior da vida, a minha mãe, a gente não tinha condição de pegar, não tinha cabrita no quintal, né? Para produzir leite para a criançada, era muita criança, para produzir leite para a turminha, né? E a cabrita é um bicho engraçado. Quando ela tem ali o alimento ali, mas se ela vê alguma coisa lá na frente, ela tem aquele de lá na frente. Ela dispensa esse que já está aqui garantido, ela quer aquele outro lado. E a bichinha estava amarrada, com a corda no pescoço. A corda dava para ela até ali um pouco mais além. Quando ela viu aquele outro lá longe,
eu comparo isso muitas vezes com crentes que estão na igreja, mas de repente não está gostando da comidinha que está ali, ficou sabendo que tem outra mais longe lá, que está tendo lá bons cantores, está tendo lá um grupo de dança, está tendo lá não sei o que lá mais, não, eu vou para lá, né? E Deus acorda, vai correndo, porque a palavra de Deus, ela é eficaz em todo lugar. Se nós dermos lugar para a palavra de Deus, nós vamos bem aonde Deus nos colocar e sairmos de onde estamos somente quando Ele autorizar, quando Ele disser vá. Em 1995, eu já estava dirigindo São João desde 92. Eu ajudei 2 pastores quando eu vim do Campo Braz. Eu fui servir a Deus exatamente no Jardim São João. E eu fui lembrado do Jardim São João no dia 7 de janeiro de 1981. De janeiro de 81 até novembro de 92, eu servi aqui 2 pastores, pastor João Marado, por aproximadamente 6 anos, e o pastor José Ulisses, por outros mais 6 anos aproximadamente. Quando então eu estava dirigindo a subcongregação dos Marmelos, que era que até hoje agora se tornou independente, congregação de Cadeira Séria, mas era subcongregação do Jardim São João. Quando eu fui escalado então para substituir o pastor José Ulisses no Jardim São João e dirigir o Jardim São João. Isso, quando foi no dia 15 de outubro de 95, assumiu o campo o nosso pastor Clementino de Oliveira Barbosa como presidente. E eu estava ali. E ocorreu nesse final de ano de 95, a empresa, nós ajudamos inclusive a montar a empresa. Os donos resolveram vender ela, porque era o estilo de trabalho deles, era investir, montar uma empresa, fazer a marca do produto, e quando tinha feito a marca do produto, então eles vendiam essa empresa. Eles entregaram tipo 5 milhões, né, na criação da empresa, no registro da marca, divulgação da marca, e quando a marca está famosa, aí vende essa empresa por 10 milhões, ganha 5 milhões e pouco. Fizeram isso. Então, com isso, quem comprou a empresa não precisava de um gerente, já tinha o seu próprio gerente. Então, nessa daí, os empregados de produção não ficaram, mas a gente já foi dispensado. Mas eles me apresentaram com 40 vezes no Rio de Janeiro, e eu fui então gerenciar o laboratório de medicamentos manipulados no Rio de Janeiro. Isso em janeiro de 96. Então, aí eu falei para o pastor Clementino, que estava entregando o Jardim São João por conta do trabalho material. Mas ele perguntou, mas você vai mudar já? Eu falei, não. Por enquanto não. Por enquanto eu vou para lá, passo a semana, na sexta-feira eu volto. E eu fiquei fazendo. Ele falou, então, você não tem um segundo lá que eu possa tomar conta da igreja no período da semana? Sexta-feira você está de volta? Tá bom, pessoal. E assim ficamos. Eu dirigi um pouco no domingo, já deixava a mala arrumada, as coisas prontas. Meu filho me levava para a rodoviária, pegava um carro leito, né? Ia dormir, e amanhecia no Rio de Janeiro, já ia direto para o laboratório, com mala e tudo. A empresa alugou uma parte do hotel para mim, e eu ia para a parte, já ia para a parte do hotel, levava no banho, já estava descansando desse dia. Na sexta-feira, eu já saía da parte do hotel, com mala na mão, e ia para o laboratório trabalhar, para a matriz do laboratório, trabalhar na gerência, e de lá, então, um carro da empresa me levava para o aeroporto de São Simão, pegava a ponte aérea, 40 minutos estava aqui em São Paulo, e daí eu participava do culto de ensino na sede, toda sexta-feira.
Mas o que aconteceu? Ao decair do tempo, foi ocorrendo certas situações que aí os donos da empresa lá pediram: o senhor vai ter que mudar para cá para o Rio de Janeiro. Aí eu tive que ir com a família, então entreguei a igreja de Jardim São João no mês de março de 96. Março de 96. E a gente vem acompanhando ao longo desse tempo as coisas que vão mudando. E mudando, muitas vezes, permitindo determinadas coisas entrar na igreja, que vai mudando o padrão do culto. Vai mudando o padrão do culto. Nós temos o padrão. Qual é a nossa liturgia? Abertura do culto com oração. Tem oração de joelho antes. Abertura do culto com oração. 2 louvores da harpa. Um terceiro para recolhimento de ofertas. Não é assim? Leitura da palavra oficial. Oportunidade aos grupos da igreja. Uma palavra de saudação. Para o obreiro, que seja o diácono, que seja o presbítero, uma palavra de reflexão para mim, e a palavra oficial, pregada, explicada, explanada. E a igreja, num comportamento atento a isso. Mas o que nós estamos vendo hoje? É uma oração sem fim. É uma oração sem fim na igreja. E muitas vezes atrapalhando aqueles que estão assentados, ouvindo a palavra, prestando atenção. Porque passa pela frente, dá licença, vai buscar água, vem com 2 copos d'água, derramando em cima de quem está sentado. Será que não dá para a gente segurar o período do culto, ou traz uma garrafinha, aí, uma sugestão, e não perca nenhum momento do culto. Como foi dito aqui na noite dessas passadas, de repente você que saiu e está sendo ministrado uma palavra, você vai perder o fio da meada, e exatamente no momento que você saiu, você quer receber uma palavra de resposta para a tua situação, para o momento que você está vivendo. Por que eu li esse texto de Crônicas? Porque acaso mudou tudo, desfez dos vasos de sacrifício. E eu poderia ilustrar nessa noite, porque certamente para quebrar era de material que desse para quebrar, não era nem de ouro e nem tampouco de prata essas vasos. Eram provavelmente vasos de barro, cozido direitinho, ornamentado, talvez de alguns de madeira, provavelmente, para ser quebrado. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E muitas vezes nós estamos nos alquebrando indevidamente. Porque se alquebrar na presença de Deus para receber uma palavra, para ser corrigido, para ser redarguido, é uma coisa. Agora, se deixar quebrar por ideias humanas, por filosofias humanas, de pseudos doutores e teólogos que tem por aí, e deixarmos de observar o verdadeiro culto, o culto nacional, o culto com inteligência, que nós vimos na casa de Deus, como nós já aprendemos aqui em várias ocasiões, saindo da nossa casa, já sabendo, estou indo adorar a Deus. E a gente já vem no nosso carro, pensando no louvor, se vamos louvar, pensando numa palavra, se nos for dada uma oportunidade, pensando naquela bênção
despertada e aumentada a fé na vida de alguém que esteja passando por problemas iguais a gente passa e a gente recebeu vitória, e alguém ouvindo o nosso testemunho se desperte para crer que Deus é poderoso para dar vitória nas suas dificuldades também. Para que quando adentremos a essa porta, nós possamos adentrar aqui, né? Possamos adentrar a essas portas dessa casa de oração, debaixo da recomendação do sábio, quando escreveu o capítulo 5 aos Eclesiastes. O que ele vai dizer? Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Nós não temos hoje, na nossa concepção de vida cristã, nós temos aqui esse templo como casa de oração, onde nós nos reunimos, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Lá no passado, o templo ele era muito exaltado, porque ali se manifestava a presença de Deus, porque ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, como foi derramado para nós a partir de Pentecostes. E o Espírito Santo passou a habitar em nós, porque na ocasião o Espírito Santo ele se apresentava no templo, no sacrifício, quando os sacerdotes faziam o sacrifício, quando o sumo sacerdote entrava no centro dos santos, para ali então ele fazer as oferendas diante da presença de Deus representada pela arca da aliança. Então a glória de Deus enchia o templo, e ali alguém se alegrava com a presença de Deus. Mas hoje não, hoje nesse vaso de barro habita algo de especial, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E muitas vezes parece que nós perdemos a noção disso e entramos aqui para prestar um culto de adoração a Deus e não o adoramos em espírito e em verdade. Muitas vezes desviamos os nossos pensamentos para outras coisas. Aqui, irmãos, é o lugar que nós devemos adorar a Deus. Veja bem que a casa então destrói os vasos, ele fecha a casa. O apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele vai dizer que nós, como vaso de barro, somos templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Quando nós deixamos de adorar a Deus como Ele deve ser adorado, como nós deixamos de apresentar o culto nacional, o culto com inteligência, o culto com sabedoria, participando de todos os detalhes do culto, quando chegamos aqui, dobramos o nosso joelho, oramos alguns minutos de joelhos, quando o pastor então com o louvor, porque hoje não tem mais a sineta, lembra da sinetinha? A gente chegava na igreja, dobrava os joelhos, enquanto o pastor não tocasse a sinetinha, ninguém se levantava, ninguém continuava orando. Então hoje não tem sinetinha, mas aí a gente se levanta, liga o microfone, dá um amém, começa o louvor, para que a igreja vá concluindo a sua oração. Não é uma interrupção de qualquer jeito, não é concluir, agradecer a Deus, se levantar, e aí nós terminamos aquele louvor de chamada para a adoração. Tem a oração de abertura, tem os louvores, tem a leitura da palavra oficial, né? Tem o momento do ofertório, tem os louvores de departamentos da igreja, grupo de irmãs, de mocidade, de crianças. Algumas das nossas igrejas já tem os grupos de varões, nós não temos ainda, é lamentável, nós podemos ter, porque isso já faz parte da nossa liturgia atual, que todos têm oportunidade de apresentar ao menos um louvor a Deus. E Deus
receber o louvor, Ele faz manifestar o seu Espírito Santo. E aí, o que acontece? Acontece aquilo que Jesus disse quando Ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu mandarei outro Consolador. E quando esse Consolador chegar, Ele vos fará lembrar as palavras que eu vos disse. Né? Ele vos fará lembrar as palavras que eu vos disse. E Ele mesmo vos levará a me glorificar. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, é para nós estarmos glorificando a Jesus. E quando nós fazemos essa tríade, adoramos a Deus, recebemos o Espírito Santo, glorificamos a Jesus, a bênção desce sobre nós, a bênção desce sobre a nossa casa, a bênção desce sobre a nossa família, a bênção desce sobre a nossa igreja, a salvação, a cura, a libertação, a transformação de vidas, porque Deus, Ele sempre vai abençoar o povo que o adora em espírito e em verdade. A casa de Deus trancou o povo. E parece que é nós mesmos que estamos quebrando o vaso. E estamos fechando a porta do nosso coração para que o Espírito Santo, através de nós, nos ajude a prestar um culto nacional, um culto com inteligência, um culto que adore a Deus, que Deus receba o nosso amor, que haja a manifestação do seu Espírito Santo, com bênçãos, com cura, com salvação, com libertação. A casa, Ele trocou o altar do Senhor por um altar pagão, cujo modelo Ele havia copiado de Damasco. E tem muita gente na nossa igreja copiando coisa de fora que ele trouxe para dentro. Numa determinada igreja que eu passei, um jovem muito animado, ajudava bastante, gostava de estar louvando a Deus. Um belo dia, terminou o culto, e ele me procurou e disse: pastor, olha, eu fui para um lugar assim, eu achei tão legal a equipe de louvor, né? Os jovens lá formam aquela equipe de louvor, todo mundo louvando lá na frente, aí fica só o instrumento tocando, e o líder da equipe de louvor fica ministrando para a igreja. A gente não pode fazer aqui isso. Eu falei: não. Uma equipe de louvor até admissível, mas a ministração cabe ao pastor ou a quem ele indicar para ministrar a palavra de Deus. Então, você levanta essas igrejas aí que, na hora que o cantor recebe a oportunidade, ele se coloca de pé. É desconfortável para nós, é ou é? Porque nós não fomos ensinados assim. Nós não fomos ensinados assim. Se alguém tem uma oportunidade, é a sua oportunidade, não de fazer um movimento, de apresentar o seu louvor, e se o seu louvor for apresentado com uma adoração verdadeira, Deus vai receber e Ele vai manifestar a sua glória na igreja. Ele vai manifestar a sua glória na igreja. Quantos louvores que nós temos ouvido aqui em Cidade Comigo e que a gente não existe, a gente dá lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Então, amados, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Aí ele copia o modelo de fora, nós não vamos copiar nada de ninguém. Nós temos tudo o que Deus precisa, ou melhor, o que Deus espera receber de nós. Nós temos o nosso momento de oração, nós temos o nosso momento de louvor, nós temos o nosso momento de palavra de Deus, nós temos o nosso momento em que nos louvores a glória de Deus desce, há a manifestação do Espírito Santo, aí nós glorificamos o nome de Jesus, nós exaltamos o nome do nosso Deus, nós exaltamos
a presença do Espírito Santo entre nós, e isso é que é um culto, como disse João escrevendo no seu Evangelho. Ele vai dizer que Deus está procurando isso, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é dando lugar ao Espírito Santo, e em verdade uma adoração simples, singela, sem querer fama, sem querer se aparecer, sem querer se engrandecer, não, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Mas eu tenho uma palavra de esperança, porque logo após esse acaso, que no capítulo 28 fez essa lambança no povo de Deus, que por culpa dele, da atitude dele, morreram numa vez só mais de 100 mil homens do povo de Deus, e homens de guerra. Porque você vai ler o capítulo 21, é lá que diz o texto: mais de 100 mil homens belicosos que defendiam a nação. E defendiam a nação. E depois, numa outra feita, aí é julgado que invade Samaria e vai aprisionar mais de 200 mil. Mas como Deus ama o seu povo, e Deus está falando comigo, com você, conosco, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Como Deus nos ama, o que Ele faz? No capítulo 29, Ele vai levantar quem? Ele vai levantar Ezequias. E Ezequias vai fazer o que é reto perante o Senhor. O que Ele faz? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele chama os levitas e fala: ó, se consagrem, se preparem, porque daqui para frente nós vamos adorar ao nosso Deus. Se preparem, se consagrem, vamos reabrir o templo, vamos recolocar os vasos no devido lugar, e vocês vão cuidar de limpar o santuário de toda imundícia. Irmãos, é essa palavra aqui é que pode limpar os nossos corações. É através dessa palavra que nós temos que fazer um exame introspectivo, porque hoje Deus não depende de um altar num templo para manifestar a sua glória. Ele depende desse altar aqui, ó, meu e seu coração limpo de toda imundícia, lábios puros, que não falam mentira, que não falam palavras torpes, que não maltratam ninguém, mas que ajuda entre os irmãos a cada um a se levantar. Nós somos agora o templo de Deus, e se de nós for extirpada aquilo que desagrada a Deus, Ele vai manifestar a sua glória através das nossas vidas, e vidas serão salvas, vidas serão curadas, vidas serão restauradas, lares serão renovados, porque Deus está esperando de mim e de você, Ele está esperando de cada um de nós um verdadeiro culto racional, um culto com inteligência, um culto com sabedoria. Ezequias, no primeiro ano do seu reino, ele abriu novamente as portas da casa do Senhor, as reparou, santificou a casa do Senhor e mandou que tirasse toda a imundícia do santuário. E no versículos 25 a 29, no capítulo 29, vai estar escrito que ele restaurou a verdadeira adoração na casa do Senhor. O restabelecimento, irmãos, da nossa comunhão com Deus
temos que ter um cuidado muito grande na nossa vida espiritual. Nesses tempos de pós-modernidade, são tantas novidades que estão aparecendo, mas o melhor é nós estarmos guiados por essa palavra, com singeleza e coração, com uma vida de temor e tremor à palavra de Deus. Hoje, alguém está se vangloriando de que as suas igrejas estão hiperlotadas, igrejas enormes que têm surgido nessas últimas décadas, enquanto que igrejas que procuram manter um padrão bíblico. Haja visto nós aqui, Cidade do Rio, é uma igreja que a gente nota há um cuidado ainda com determinados posicionamentos dentro da igreja. Mas veja no mundo de ensino o que nós temos aqui, né? Veja o que nós temos aqui: pessoas que querem manter uma vida cristã saudável. Alguém um dia vai chorar a falta desses cultos, de estar sendo orientado pela palavra de Deus, de receber o ensinamento. Alguém um dia vai chorar por ter procurado outras pastagens que vai massagear o seu ego. Não, isso não tem problema, isso não tem importância. Aquilo que importa é você estar aqui conosco, todos nós adorando a Deus. Mas como eu ouvi um certo pastor que foi convidado para pregar em uma dessas igrejas, e num determinado momento em que ele está procurando alguém no púlpito para auxiliar numa situação de dificuldade que surgiu, de uma pessoa precisando de algo, precisando de um milagre, e ele não achou ninguém. Ele orou pela pessoa e depois que terminou foi procurar para orar. Na secretaria, vários pastores lá. Deus nos chamou, irmãos, para ser uma igreja que produza mais almas para o reino de Deus. O ofertório é consequência do trabalho. Deus não vai nos deixar envergonhar. O que nós precisarmos para fazer, Ele vai dar provavelmente. Os irmãos fiéis vão contribuir. Não precisamos abandonar o público para fazer campanhas extraordinárias para a restauração do mundo. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, amados, a nossa comunhão com Deus deve ser constante. A nossa cooperação na casa do Senhor deve ser constante. Salvo as necessidades modernas de alguém que trabalha, de alguém que estuda, mas sempre que tiver oportunidade, estar congregando juntos para nós sermos fortalecidos por essa palavra. O povo de Deus precisa viver em constante comunhão e renovo espiritual, que é exatamente o quê? O que vai dizer no versículo 2 dessa carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo. Nos conformar aqui, irmãos, não é se conformar com a situação, né? Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente diz um para o outro, em casa, marido, mulher, pai, filho, vamos se conformar. Infelizmente é assim, né? Mas aqui, quando o apóstolo
os crentes que vão, era para a gente não entrar na mesma forma do mundo, ou na mesma forma do mundo, fazer igual, copiando as coisas do mundo, vivendo então uma vida cristã não original, não verdadeira, não agradável a Deus, ao seu Espírito Santo, que é o Deus presente entre nós. E ele vai dizer mais na frente: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso eu digo aqui que nós, como povo de Deus, precisamos viver em constante comunhão e em constante renovo espiritual, porque todos os dias nós somos atacados de todas as formas para mudar o nosso jeito de adorar a Deus, para mudar o nosso jeito de ser crente. Ah não, agora é assim. Ah não tem problema. Tem problema sim, Senhor, porque naquele dia está escrito que alguns chegarão naquele dia na presença, e o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque não vivemos uma vida cristã original, renovada a cada dia, a cada momento. Que Deus nos ajude a restabelecermos nas nossas vidas o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E o nosso culto não é só na igreja. O nosso culto é na nossa casa, é aonde trabalhamos, é aonde estudamos, aonde andamos, aonde quer que passemos. Nós devemos estar cultuando a Deus, vivendo uma vida que dê testemunho do grande amor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Oremos aqui. Amanhã nós temos aqui a nossa campanha de oração, e a semana da ceia, a semana de oração, a semana toda, todos os trabalhos, especialmente nos cultos de oração. Então amanhã tem oração das 8 às 9 da noite, sobre o tema orar sem cessar. Quinta-feira, consagração às 8 horas da manhã, com toda a igreja, e à noite, às 19h30, o nosso grande culto da vitória com a direção das irmãs do círculo de oração. Começando com oração aqui antes, aqueles que puderem chegar um pouco antes, eu acredito por volta de 19 horas, 19 e pouco, já tem alguém abrindo as portas da igreja para nós irmos adentrando e tirando o período de oração até que demos início ao culto da vitória com as irmãs em nome de Jesus. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, das 8 às 9, consagração de novo com toda a igreja, com as irmãs do círculo de oração. No sábado, a partir das 19 horas, estaremos aqui em oração para o culto de celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar atentos e estamos juntos nas nossas reuniões. É importante, eu disse aqui que o nosso culto racional, ele deve ser feito em todos os lugares, em nosso tempo, louvando e adorando ao nosso Deus. Mas o culto coletivo, ele é especial. Diga. Isso, a consagração de jovens que nós temos agora, infelizmente não é cara aqui, nós vamos cobrar da secretaria para incluir, que todo sábado de ceia haverá consagração com os jovens, não é isso? Então todo sábado, no dia da ceia, haverá aqui consagração com os jovens. É claro que os irmãos adultos que queiram participar, não tem problema algum. Venham, haverá um período de oração, haverá um momento de palavra de reflexão também entre a juventude, e é muito bom fazer esse tipo de trabalho. Preciso incluir também aqui que nós estamos começando também um outro período de oração com o departamento infantil, que na semana da ceia, na segunda-feira, os pais pagam as crianças, as mamães, que vêm para o ensaio do Elisama,
tragam as crianças, que na segunda-feira, na semana da ceia, não será ensaio, será oração para as crianças, para as nossas crianças aprenderem também a orarem, a se entregarem a Deus no momento de adoração, de joelhos, para que eles saibam resistir, eles aprendam a resistir os ataques que eles sofrerão lá fora, nas escolas e nas ruas por onde moram, porque esse mundo, meus irmãos, está de cabeça para baixo. Estão lutando, fazendo de tudo para que as crianças, principalmente as crianças, sejam doutrinadas nessa porcaria de ideologia do gênero. Infelizmente. E nós temos que cuidar das nossas crianças. Então, a partir dessa semana, a irmã Isabel pediu e nós depois estabelecemos. A partir desse mês, toda segunda-feira, na semana da ceia, em vez de ensaio, as crianças terão um trabalho de oração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos pela nossa cooperação e que nós possamos permanecermos nesse propósito. E nós também, ver se nós conseguimos discipular alguns irmãos para vir participar do culto de ensinamento. Tem muita gente que está errando e a Bíblia fala muito claramente. O meu povo erra por quê? Por falta de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento da palavra. A palavra de Deus. Amém, queridos? Irmão, vamos agradecer a Deus. Senhor, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Pai, porque nesta noite, ó Pai, ouvimos a tua palavra, Senhor. A palavra é essa, Pai, que alimenta, a palavra é essa, Pai, que orienta, a palavra é essa, Senhor, que nos direciona, ó Pai, acrescenta a cada dia, Senhor, força a cada irmã, Senhor, e que acima de tudo, Senhor, possamos aplicar a tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, leva-nos em paz, ó Pai, nos guarda, Pai, o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que diremos depois dessas coisas? Se Deus é por nós, tudo posso. E a vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.